Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo diferentes visões do pós-vida ao redor do mundo. Comigo no estúdio está o professor de filosofia e também sacerdote de Umbanda, Bruno Grube. Bruno, nós falamos do Oriente, Extremo Oriente, Oriente Médio, no bloco anterior. Lembrando que o Islã é uma religião que cresceu muito, tomou conta de boa parte do continente africano. E já que ele tomou parte do continente africano, vamos falar um pouquinho sobre as crenças dos povos africanos em relação ao pós-vida, né? Como que é o pós-vida para as nações antigas da África que não foram convertidas ao Islã? Tá. Eu sei que são milhares de povos. Sim, né? Milhares de povos. A gente podia pegar, por exemplo, o Egito. O Egito é uma verdade. População africana. Quando a gente pensa no Egito, a gente esquece que está na África, né? Mas é africano. Então, o Egito tem uma questão mitológica, religiosa muito bonita, muito legal de se estudar, né? De se aprofundar. Precisa de muito tempo para você conseguir compreender todas aquelas divindades, né? Então é muito legal. Na questão da mitologia egípcia, o foco do pós-morte fica entre Anubis e Osíris. Anubis vai fazer a passagem dos espíritos, vai levar até o julgamento para que Osíris, junto com os seus outros deuses, possam avaliar se aquele espírito que passou para lá tem o equilíbrio e a justiça necessária para se manter no pós-vida ali, né? Vai ser julgado, vai ser colocado a balança, Anubis vai arrancar o coração, colocar na balança, do outro lado vai colocar a pena, né? A pluma de Maat, que é a verdade, para ver se aquele espírito tem verdade suficiente dentro do seu coração para permanecer ali junto com os deuses. E se não tiver? Se não tiver, vai ser aniquilado, aí acontece a segunda morte. Daí não tem chance mais. Ou seja, deixa de existir. Sim. Aquela consciência acaba. Se ele tiver o coração puro, então permanece junto com os deuses. Sim, daí vai para um espaço onde vai ter, né, como se fosse o paraíso. Ah, perfeito. Essa visão egípcia é fantástica, né? E é uma visão africana, é sempre bom lembrar disso, né? Porque o povo egípcio era africano. Sim. E os povos que deram origem às religiões afro-brasileiras, como a nação Iorubá, por exemplo. Sim. Né? Como que, eu falo nação Iorubá porque eram diversas tribos, né? Sim, sim. Como eu falei, milhares de tribos. A África é imensa, a África é muito maior que a América, né? A América do Sul, eu falo. Então, que crença esses povos tinham em relação ao pós-vida? Quando a gente pensa, né, em religião afro-brasileira, vem na mente candomblé, vem na mente umbanda. Perfeito. Né? Só que o candomblé e a umbanda, eles são muito diferentes das religiões que são próprias lá da África. Ou seja, tem uma diferença grande, né? Sim, lá na África, o culto aos orixás, aos voduns e todas as entidades sagradas são mais particulares, mais específicas. Por exemplo, uma tribo ou uma cidade que cultua Ogum, né, todos ali são protegidos de Ogum, né? O orixá da guerra, da luta, da coragem. Uma outra tribo vai ser, né, consagrada a Exu, por exemplo. Daí vai ter uma outra tribo que vai ser consagrada ao Xalá, e assim vai indo. Cada tribo vai ter o seu orixá. Quando vieram para cá com a escravidão, né, os escravos trouxeram, cada um veio de uma tribo diferente. E não podiam cultuar os seus orixás aqui, as suas divindades aqui. Tiveram que sincretizar com os santos católicos, porque o catolicismo era a religião predominante da época. Então, eles tiveram que fazer esse sincretismo, associar um orixá com o santo. Daí, o Ogum, né, o orixá Ogum vai ser associado com São Jorge, que é o guerreiro. Perfeito. Né? Esse sincretismo acontece. Só que daí, aqui, esses escravos, eles não vão ter a cidade inteira deles para poder trabalhar com os seus santos. Eles vão ter que pegar pessoas de várias tribos e formar uma união de culto. Daí surgem, né, os candomblés, as roças de candomblés, onde numa roça você vai cultuar vários orixás. Aliás, tem mais um tipo de candomblé no Brasil, né? Sim, também. As religiões são muito variadas, né? Tem várias particularidades e segmentos dentro da própria religião. Assim como tem várias denominações de igrejas evangélicas, tem muitas denominações de umbanda também, não tem? Também, sim. Perfeito. E como que é o pós-vida no candomblé e na umbanda? No candomblé, acredita-se que existe o Orum, que é o céu, né?
O Orum, onde os ancestrais permanecem, principalmente os ancestrais que mantêm tiveram, né, uma dignidade em terra, então eles têm a possibilidade de permanecer, né, firmados, né, com a família, inclusive. Existem cultos para egunguns, que são os espíritos ancestrais, os familiares que tiveram, né, essa benevolência dos orixás para poder trabalhar com os seus próprios familiares. Na Umbanda, a gente tem uma visão muito próxima do espiritismo. Do espiritismo, né? Kardecista. Sim, desse espiritismo kardecista. Que existem dimensões espirituais também, né? Que existem faixas de consciência, onde cada pessoa vai conforme aquilo que sente predominantemente ao longo da vida. Essa pessoa está disposta a fazer mudanças internas. E existe a reencarnação na Umbanda e no espiritismo kardecista também, né? Sim, reencarnação é uma constante, né? Uma constante tanto na Umbanda quanto no kardecismo. Uma coisa importante, já que a gente passou pela questão do pós-vida nessas duas religiões, primeiro, antes de mais nada, o pós-vida do candomblé brasileiro é muito parecido com o pós-vida desses povos africanos. Sim, sim. Ou seja, então existe realmente um paraíso também para esses povos africanos depois que você morre. Para esses povos africanos existe a reencarnação? Ou isso depende muito de uma tribo para outra? Eu acredito que depende de tribo para outra. Né? Depende bastante. E como a gente já falou, são milhares, né? Sim. Ou seja, não existe um consenso. É difícil muito ter consenso, né? Até mesmo nessas vertentes um pouco mais organizadas, que se a gente pegar, voltando ali ao islamismo, né? Que é uma organização muito grande dentro do islamismo. Tudo muito bem regrado. Sim, tudo bem regrado, organizadinho, né? Tudo sistematizado. Ainda assim existem variantes. Imagine numa cultura que é passada pela oralidade, que não tem, às vezes, os livros escritos. Às vezes não, né? Dentro da cultura africana não tem livro escrito. É na prática da oralidade. Então varia de uma tribo que cultua Ogum na outra, que cultua Ogum também vai ser, às vezes, muito diferente. Perfeito. Mas dentro dessas religiões africanas existe um princípio criador, né? Muitos teólogos dizem que, por exemplo, que o candomblé e a umbanda não são religiões politeístas, são religiões monoteístas. Tem um Deus que criou os orixás, é isso? Sim. Nas culturas iorubás, né, na África ali no geral, né, do centro para baixo, acreditam bastante em Obatalá, né, que é o Deus grandioso que deu origem a todos os outros orixás. Perfeito. Então, na Umbanda, nessa Umbanda que a gente estuda, que é a Umbanda, o segmento da Umbanda Sagrada, que é essa teologia que o Rubens Saraceni trouxe, ele nos explica os orixás como manifestações de Deus na Terra. Perfeito. Então, existe Deus, então os umbandistas no geral acreditam em Deus também, né? A gente chama de Olorum ou de Zambi, né? Alguns chamam de Tupã, né? A gente tem um consenso, né, de que variando a cultura onde está, o nome pode mudar também. Então a gente respeita e aceita aquele que chama de Alá, aquele que chama de Tupã, aquele que chama, né, do nome que achar melhor, que preenche o seu coração. Mas é um princípio criador que daí tem as suas manifestações, que nesse caso seriam os orixás. Sim, os orixás seriam as manifestações de Deus na Terra. Isso ajuda a compreender esse conceito de paraíso na sequência, né? Porque se tem um criador, ele criou o paraíso, obviamente, pelo menos se imagina que existe um paraíso. Com base, inclusive, nas referências que nós temos dentro de pós-vida aqui no Ocidente. Né? Antes da gente chegar na religião cristã, vamos dar uma passadinha pelos antigos povos da Europa, como por exemplo os vikings, né? Os antigos povos da Europa acreditavam que você morria e ia para o paraíso se você fosse valente, guerreiro, era isso? Corajoso, né? Se você fosse um guerreiro corajoso, você poderia ir para Valhalla, que era o salão de Odin. Só que existiam outras formas de morte também, além da guerra e do combate. E essas outras formas de morte poderiam te levar para outros espaços de outros deuses. Por exemplo, né, algumas formas de morte que não eram muito bem vistas pelos vikings é você morrer de velhice ou de doença. Então, se você morresse de velhice ou de doença, você ia para Hel, que é o Helheim. É o reino da Hela, que é a força regente ali, a divindade regente do que a gente poderia considerar um inferno gelado. Na Grécia Antiga, já que a gente está na Europa, né, existia a visão de paraíso também? Na Grécia, a gente vai ter o Hades,
principalmente. Que é o mundo dos mortos. O mundo dos mortos. O Thanatos, que é a própria morte, que vai levar, né, que vai buscar. É como se fosse o anjo da morte que a gente conhece, aquele, né, The Reaper, com a foice. Então, esse é o Thanatos, que é a própria morte. Vai ter o Hades, que é tanto a divindade quanto o espaço físico, né, físico, astral, para onde vão aquelas consciências, aqueles espíritos. Né? Eles chegam lá, eles vão ficar vagando no esquecimento desse mundo, desse submundo, na verdade. Né? É bem triste isso, né? Não é um sofrimento, assim, uma tortura, mas é um limbo, como se fosse um limbo, assim, tipo um marasmo eterno ali. Credo, isso é horrível. Bem, e nos povos da América do Norte, os povos indígenas, eu sei que são, de novo, milhares de tribos, né? Mas compostos por grandes nações, né, dentro da América do Norte. Eles acreditavam também no grande espírito. Né? Os povos da América do Norte e também os povos indígenas aqui do Brasil tinham uma cultura um tanto quanto semelhante. Né? Ou seja, tinha uma energia criadora. Tinha também um paraíso? Nesses povos indígenas, a gente comumente costuma chamar de xamanismo, né? A força xamânica. Então, dentro da força xamânica, você vai entrar em contato com os animais de poder, por exemplo, que são forças astrais, né? Consciências astrais de animais, uma coletividade representada por aquele animal. Então, esse animal de poder, ele traz uma energia para que você consiga fazer curas, o xamã, né, ele vai conseguir fazer curas, ele vai sair do corpo dele para ir para ambientes, lugares astrais, resgatar espíritos que estão perdidos. Então, o próprio xamã ele sai do corpo dele e faz essa viagem xamânica. Então, a prática do xamã já é vivo, ele estando vivo, ele já sai do corpo para ir fazer lida, para fazer trabalhos consciencialmente na espiritualidade. Então, depois que ele desencarna, né, que ele morre, provavelmente ele vai continuar trabalhando. Bom, então existe um paraíso, existe reencarnação nessas culturas? Sabe que... Isso é um pouco polêmico, para eles, provavelmente. É um pouco mais difícil da gente pensar, né, a reencarnação dessa maneira mais hinduísta ou kardecista para eles. Eu acredito que tenha mais essa ligação com você morre, você se reintegra novamente à natureza, você se torna aquela floresta, você se torna os animais de poder, você se dilui naquela energia novamente, da onde você veio. Tá. Você faz parte daquele contexto novamente, você se entrega para a natureza. Você saiu por algum momento e depois você volta, que nem uma onda do mar, né, que dá aquela marola para cima e depois volta. E para finalizar, os cristãos evangélicos ou católicos, esses não acreditam em reencarnação, mas acreditam daí no paraíso e no inferno, é isso? Sim. Sim, o paraíso e o inferno, a partir do cristianismo, né, vem trazer a noção de que você tem que cumprir em uma vida aquilo que é correto, senão você vai ter as consequências eternas no teu espírito, né? Você vai ser condenado, né, obviamente, se você tiver atitudes de desequilíbrio, de egoísmo, você vai ser levado para, né, as hostes infernais, e lá você vai ser punido adequadamente, conforme teu delito. Né? Se você cumprir, seguir a igreja, seguir as regras de Jesus, aí uma coisa alivia e você vai ter a eternidade no paraíso, desfrutando, né, de todos os benefícios. Bruno Grube, professor, consultor também na área espiritual e, diga-se de passagem, sacerdote de Umbanda. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. É sempre muito bom conversar sobre esses assuntos, né? Novamente, muito obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.